Estamos aqui hoje, então, com o Alexandre Boaventura e o Daniel Capiton, que atuam na área de tecnologia de uma parceira de longa data da CWI que dispensa apresentações, a Riachuelo. Primeiramente, boas-vindas, obrigada pela presença de vocês. E o nosso tema hoje é o novo sistema usado nos pontos de venda das lojas da Riachuelo. Então, para começar, eu gostaria de ouvir de vocês a respeito do nome dessa aplicação PDX. Acho que ele já fala muito do objetivo da mudança de sistema, né? Oi, Mônica. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês nessa sessão, de poder falar um pouco do nosso trabalho e dessa parceria que tem rendido muitos frutos. É uma alegria para nós poder compartilhar um pouco desse projeto. Obrigado também. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa solução que a gente criou em conjunto. E também dizer que achei interessante até mencionar o longa data, porque realmente é longa data, Mônica. A gente já trabalha ali, tem interação com a CWI há muitos anos. Eu estou na Riachuelo já vai dar uns 13 anos. E, inclusive, a gente tem pessoas hoje no time, né, incorporadas dentro das squads de PDV que já foram, né, recursos da CWI e hoje estão aqui na Riachuelo. Então é legal. É, claro que mais para frente a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, mas eu queria mencionar que no momento em que a gente viu a demanda e o desafio e que a gente precisaria de ajuda ali e juntar os times para conseguir ter esse objetivo, a CWI foi a primeira que a gente lembrou para poder tornar isso possível. Então, legal. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, eu queria, antes de falar do PDX, queria contextualizar um pouco sobre o desafio e o contexto da empresa, né, para chegarmos até esse novo produto de ponto de venda, né? Nós estamos falando da Riachuelo, mas a Riachuelo é um nome mais popular entre as empresas do Grupo Guararapes, que é um maior grupo de varejo de moda do Brasil. Ele tem uma característica única, que é ser um grupo que tem indústria, varejo, financeira, além de outras vertentes de negócio dentro do grupo. Nós somos, entre lojas físicas, mais de 430 lojas, que contemplam a marca Riachuelo, que é muito conhecida em todo o Brasil, além da concessão da marca Carters no Brasil. Então todas as lojas Carters são do Grupo Riachuelo aqui no Brasil, né? A representação no Brasil é da Riachuelo. Temos também as lojas Fanlab, que são uma loja com todo um motivo geek. Temos algumas lojas mais concentradas aqui no estado de São Paulo. E a Casa Riachuelo. Então, estas são as marcas de lojas físicas, então que é conhecido no varejo, mas tudo começa na fábrica em Natal, onde temos grande parte de todos os artigos são produzidos nessa fábrica em Natal, que possui um projeto maravilhoso, incrível de conhecer toda a estrutura que temos em Natal. Também por lá nós temos centros de atendimento, temos um shopping que é o Midway Mall, temos teatros, centros de distribuição e uma empresa de transporte que faz toda a logística. Então veja que nós temos indústria, logística, o varejo e financeira, que é a Midway, né, um banco digital, que é um braço financeiro com diversos produtos financeiros que nos apoiam em toda essa cadeia. Então esse é o Grupo Guararapes e nós atuamos nas lojas Riachuelo com soluções para as lojas físicas. E o nome, o PDX, veio da necessidade de criarmos uma nova experiência. O PDX ele foi sugerido como ponto de experiência e não ponto de venda. E nós vivemos um momento de necessidade de transformação da experiência em loja. Então, o consumidor quer, não, mais do que ter o contato com o produto físico, ele quer ter a experiência, e nós precisamos pensar como um todo. E o ponto de venda, que é onde a conclusão desse desejo se realiza, é preciso que também haja experiência muito positiva para o nosso cliente. Então, pensando muito nisso,
foi desenvolvida toda uma jornada que não é só tech, é produto, né? Fala-se muito de produto digital e o PDX tem muito disso. Nós temos um time de produtos incrível que trabalha conosco e que desenhou e pensou numa jornada que nasceu a partir dos operadores e dos gerentes e das pessoas de loja. Então, isso nos dá muito orgulho, porque ele nasceu a partir da experiência dos funcionários de loja, né? Então, esse é o grande motivador do nome PDX, ser um ponto de experiência. E eu vi, Alexandre, um post seu no LinkedIn que você menciona que não foi só sobre modernização, mas também, né, aqui eu vou abrir aspas, um sentimento verdadeiro de que algo transformador chegou às lojas, né? E aí, se partiu das pessoas das lojas, como é que está sendo acompanhar essa transformação com essas pessoas, né? Como é que está sendo ouvir os feedbacks dos operadores de caixa, dos gerentes de lojas? O que nós pudemos observar com a implantação desse novo software foi ver o resultado desse trabalho concretizado na expressão dos funcionários de loja. Então, nós vamos muito para a loja e sempre observamos, né? Como você sente a mudança para esse novo sistema, e todos são muito gratos pela mudança que facilita a vida no dia a dia, na operação, né? O operador de caixa, ele precisa que essa experiência seja o mais simples possível, porque ele tem que ser objetivo para o cliente, concentrar um bom atendimento para o cliente. Se nós entregamos uma experiência de software que não é agradável sobre esse ponto de vista, isso dificulta o atendimento também. Acho que é algo que não é tão pensado. E eu acho que aí mora um grande mérito no projeto como um todo, porque nós vamos falar de software, de tecnologia, mas pensar que a tecnologia serviu para proporcionar uma experiência transformadora de verdade é algo muito gratificante. E quando nós falamos com os times de loja, nós vemos isso com muita verdade, e a operação e a usabilidade do software traduz isso, né, de maneira muito positiva. É muito bacana poder observar isso. Até porque, Ale, desculpa, só um complemento. No momento em que a gente fez o piloto, o rollout, né, algumas pessoas que nunca tinham operado o PDV, que enfim, não é a função delas, elas foram lá na frente de caixa e conseguiram operar sem treinamento, ou seja, a experiência de fato tá muito boa. Isso é uma prova irrefutável de que, né? Se uma pessoa nunca operou, conseguiu operar, então realmente o sistema teve um avanço muito grande. E, Capitão, eu também vi um comentário seu no LinkedIn, super orgulhoso do projeto, falando da arquitetura tecnológica de ponta de uma solução que agora é escalável, né? Quais foram as características do projeto que foram essenciais para chegar nesse resultado e ter um sistema dessa forma? A gente fez toda uma reformulação, né? A Riachuelo já tinha, inclusive ainda tem um PDV que roda ali em todas as lojas, a gente está em processo ali de migração, né? Mas a evolução foi totalmente transformadora. A gente foi 100% para a cloud, então a gente tem a escalabilidade da cloud, a gente utiliza malha de microserviços, lambdas, enfim, mensagerias, tokens de autenticação. Estou entrando aqui um pouco no técnico, mas é mais para mencionar, né? Monitoria, toda essa parte cloud que a gente fez. E não só, né, uma evolução tecnológica no sentido de performance, mas também abrir uma margem para a gente conseguir ter integrações fáceis no âmbito da omnicanalidade. Então, quando você tem serviços que você consegue ter um leque de comunicação com as outras plataformas da empresa de uma maneira fácil, você consegue prover isso de uma maneira mais facilitada. E não só isso, né? Saindo um pouco ali da cloud, quando a gente vai para a aplicação em si mesmo, aquela que executa no device da loja, a gente conseguiu, né, construir uma arquitetura que ela fosse totalmente reaproveitável dentro de outros produtos, inclusive. Então, acho que esse que é o ponto-chave ali que faz a gente sair na frente, vamos dizer assim, pensando, né, em novas soluções que podem surgir. A gente tem muito bem abstraído, por exemplo, as partes, as regras de negócio da nossa aplicação.
dentro de back-ends embarcados, justamente para também ter maior estabilidade em situações de possíveis instabilidades de rede ou qualquer coisa nesse sentido, ao mesmo tempo que toda essa inteligência ela consegue ser reaproveitada com outras soluções. Então, o PDX ele não só foi eu diria assim, uma solução inovadora, mas como ela abre portas para que a gente possa compartilhar isso com outros produtos e ter uma entrega muito mais rápido em outros sistemas que podem vir por aí. Aproveitando esse gancho de reaproveitamento e tudo mais, a gente já viu um pouco disso no que aconteceu na CCXP, né? Que toda a questão do PDX iniciou ali em Carters, e aí quando veio o CCXP 24, já se usou tudo isso em FunLab, né? Para fazer a venda dos produtos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, porque também CCXP é um volume de gente passando pelo espaço ali que é bem grande, então deve ter sido uma experiência bem interessante. Se vocês puderem falar um pouquinho. Essa é uma experiência em particular muito gratificante para o estágio do projeto. Então, contextualizando todo o roadmap, né, que nós enfrentamos desde o início. Nós começamos pela implantação nas lojas Carters, e isso em agosto, final de agosto do ano passado. Enquanto estávamos realizando todo esse rollout para as lojas Carters, num primeiro momento, nós tínhamos um desafio de um evento que é muito importante, principalmente para a nossa marca FunLab, né, onde é um evento geek, nós temos essa marca bem posicionada, e estar nesse evento é muito importante. E os pontos de venda são fundamentais, porque ela tem uma movimentação todos os dias do evento muito grande. Quando nós olhamos para tudo que acontece ali ao longo do dia todo, é realmente incrível, é um movimento frenético, e você precisa de infraestrutura e precisa de software robusto para atender esses clientes. E é um software que em estágio de crescimento, de evolução, em termos de implementação. Nós temos confiança em toda a arquitetura, em toda a robustez, mas era um evento que se iria colocar à prova a performance e estabilidade de uma aplicação em fase de recém-implantação. Então foi um desafio incrível que nós conseguimos superar de maneira sensacional. Foi muito estável, foi muito significativo, muito importante ver num primeiro momento, em comparação com a solução legada que nós temos ainda, como o Capitão bem comentou, essa comparação de performance, de facilidade de uso, também foi muito, muito importante para nós. E um ponto que ele também comentou, que é, logo no início, pessoas que nunca operaram PDV poder utilizar, isso nós vimos também, porque é um evento onde algumas pessoas são alocadas e elas não têm tanta experiência de frente de caixa. Então, as pessoas que vão trabalhar nesse evento, em algumas vezes, elas não têm tanto contato ali no dia a dia com a operação de caixa. E quando elas se depararam com o software, foi magnífico, porque foi muito rápido, tudo muito rápido, muito eficiente. Então, foi uma experiência sob diversos aspectos muito importante para nós. E na sequência disso, nós evoluímos para a implantação para as lojas FunLab e Casa Riachuelo, né? Então, já pegando um gancho, né, desse roadmap de implantação, nós estamos em todas as lojas do que nós chamamos de novos formatos, aqui internamente, que são as Carters, Casa, FunLab, estão 100% com PDX. E nós estamos agora numa fase de implantação nas lojas Moda, que são as lojas Riachuelo. Outro ponto que me chama a atenção nesse projeto é que ele foi construído com uma parceria muito forte entre pessoas da CWI e pessoas da TI da Riachuelo, né? Então eu queria saber como é que foi atuar na gestão de um time assim, Alexandre, conectando com a área de negócio. Eu gosto muito de falar sobre isso. O Gasparetto sabe, nós já conversamos muito. O Gasparetto é a pessoa que é o nosso ponto de contato, né, entre os times, né, da CWI e nosso aqui de Tech.
E isso já foi objeto de conversas nossas aqui também. Eu considero que, assim, fundamental a fluidez com que a gestão do time pode ser feita, porque você enxerga maturidade, você enxerga profissionalismo nas pessoas e transparência em todas as tratativas, em todas as situações, sejam nas definições, que são super importantes ao longo de todo o desenvolvimento, na remoção de impedimentos que eventualmente aparecem, né? É impossível trabalhar num projeto dessa dimensão, num caminho feliz, exclusivamente, né? E desafios existem, né, diversos ao longo dessa jornada. Ter parceiros que são realmente parceiros, literalmente parceiros, que estão juntos ali para dividir esse projeto, não só para entregar um serviço, mas para fazer parte, faz muita diferença. Esse é o sentimento que eu tenho quando falo desse trabalho com a CWI. Não é uma empresa, uma consultoria que veio para entregar mão de obra para um determinado serviço. É uma consultoria que formou um time que se integrou à nossa área para realizar o sonho desse projeto. Eu entendo que o sucesso, né, dessa entrega já demonstra o sucesso dessa parceria, porque a gente está falando de um sistema PDV complexo, grande, feito do zero, com muitos times envolvidos, tanto da CWI quanto da Riachuelo. A gente tendo que unificar toda essa gestão, ter que paralelizar muitas vezes uma mesma feature para conseguir atender um prazo que é bem desafiador. Então, só o fato da gente ter conseguido chegar com sucesso, com qualidade, já demonstra que essa parceria foi ótima para todo mundo. E, Capitão, eu queria colocar também um ponto a respeito das tecnologias. Uma delas que foi utilizada no projeto é relativamente incomum, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre como é que foi o desafio de trabalhar com uma tecnologia assim que não era tanto da vivência do pessoal do time. Teve vários pontos incomuns até, eu diria. Foi, em termos de tecnologia, ele foi bem inovador, por exemplo. É uma solução React.js, onde a gente está empacotando em um executável desktop para conseguir executar, como se fosse e distribuir como se fosse um desktop, ou seja, é uma aplicação descentralizada, não é centralizada como uma web. Fora isso, né, a comunicação, por exemplo, que a gente tem que fazer com bibliotecas nativas de parceiros e tudo mais, que a gente fazia com JNI, com Java numa solução anterior, agora tendo que fazer numa linguagem de script, foi bem desafiador também. Não haviam cases de mercado nesse sentido, por exemplo, até quando a gente foi fazer algumas pesquisas, então a gente teve que desbravar muita coisa para chegar nesse resultado. Eu acho que aí entra um ponto que conecta a fala de vocês dois, né? Aí a parceria faz toda a diferença, né? Quando precisa desbravar, quando precisa descobrir e tá realmente trabalhando junto, as coisas acontecem e aí a entrega acontece também de uma forma mais orgânica, né? Exatamente. Posso pegar como complemento a toda a questão da parceria, né? No meu fundo de tela tem um dos nossos valores na Riachuelo, que é ninguém faz nada sozinho, e nós temos esse valor incorporado desde o início do projeto com a CWI. Então isso não é só um valor interno, né, para trabalharmos entre os times internos aqui na empresa, mas sim também com os parceiros, com os fornecedores. Ninguém faz nada sozinho. E acho que nós aplicamos isso muito bem. E eu estendo essa questão da parceria também a outros times aqui na Riachuelo, não somente da área de tecnologia, pois foi muito, muito bem costurado também entre várias áreas. Não é incomum uma determinada área de uma empresa descobrir que está acontecendo um projeto às vésperas da sua implantação. Quem nunca viveu uma situação parecida como essa, pelo menos, não é mesmo? E
E eu acredito que nós conseguimos também criar um ambiente onde todas as áreas, todas as pontas que precisavam se conectar a esse projeto e a sua importância, desde o momento mais embrionário desse projeto, as áreas, as pessoas necessárias para fazer acontecer foram envolvidas, em tanto áreas de tecnologia como áreas de negócio, especialmente as lojas. Então, tudo isso se conecta. Então, quando nós falamos de ninguém faz nada sozinho, nós estamos falando de parceria entre as pessoas, entre as áreas, entre cliente e fornecedor. Tudo isso funcionou de uma maneira muito importante, muito significativa, e é parte fundamental do sucesso do projeto também. Perfeito, Alexandre. Eu tinha imaginado a gente encerrar a nossa conversa pedindo para vocês escolherem alguns tópicos para resumir o projeto, mas eu imagino que parceria já resume, né, muito bem o que foi todo o projeto de PLX e o que está sendo esse trabalho da CWI junto com a Riachuelo. Como nós falamos muito sobre isso, já antecipamos, né, aqui nas nossas falas, nós antecipamos muito desse fechamento. Eu acho que nos resta dizer que ainda temos muito pela frente. Nós estamos em implantação desse software nas lojas e é uma jornada que ainda leva um tempo, né, para podermos concluí-la, mas em paralelo nós já temos grandes novidades, muita coisa boa acontecendo, também com essa parceria com a CWI, que tem sido fundamental, e vamos poder falar muito sobre grandes entregas ainda que estão por vir. E até pegando um gancho no que o Ale falou, tem muitos desafios aí pela frente que a gente vai manter essa parceria, porque se deu certo, não vou mexer em time que tá ganhando. Tá certo, eu agradeço muito o tempo de vocês, o papo foi excelente, muito obrigada. Então, que venham os próximos desafios. Muito obrigado. Sucesso a todos. Muito obrigado.